Ótimo dia, meus amados, sejam todos muito bem-vindos, pontualmente 6 horas da manhã. Hoje estamos num cenário diferente aí, com os galos cantando, os passarinhos cantando, os galos cacarejando, os passarinhos cantando. Espero que vocês curtam esse novo cenário. Depois eu vou explicar um pouquinho o motivo dessa mudança, tá bem? E algo temporário, né? Mas vou te explicar um pouquinho aí. Então seja muito bem-vindo no nosso encontro hoje das 6 horas da manhã. Espero que você esteja preparado, porque hoje eu vou te sacudir aí da cadeira, da cama, de onde você estiver, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a história da noiva abandonada, conforme a gente anunciou ontem. Você vai ver que essa história é uma das histórias que, pra mim, tá? Nesse momento de transição planetária, ela faz muito sentido. A reflexão que ela causa é de extrema importância para o nosso momento planetário, para o momento do nosso desenvolvimento pessoal e o nosso serviço dentro da transição planetária. Então presta bastante atenção, pega o copinho de água, pega a caneta, pega o caderninho, porque você vai querer anotar algumas sacadas que você vai receber aqui hoje, beleza? Bom, a grande questão é que eu coloquei esse nome, né, na história, a história da noiva abandonada, porque a palavra abandono, ela gera um grande impacto no nosso inconsciente. Porque, via de regra, tá? Existiram pessoas que não tiveram, mas via de regra, acredito que 95, 98% das pessoas, elas passaram dentro da vida por um processo de abandono também. E é muito interessante porque quando a gente fala de relacionamento em todas as esferas, tá? E aí que a gente vai falar principalmente na questão do teu relacionamento com a tua verdadeira essência, com o teu eu verdadeiro, com Deus, que é o que a gente chama de relacionamento intrapessoal, né? Quando a gente traz esse aspecto, o primeiro abandono que a gente sente na própria pele é o abandono do próprio Deus, né? É muito interessante isso. Mas não porque Deus nos tenha abandonado de fato. Qual que é o grande lance? A nossa sensação, pelo fato de nós termos esquecido da nossa verdadeira identidade, é essa sensação de vazio, uma sensação de falta de preenchimento, de que nós precisamos de algo, de que nós precisamos, de fato, preencher essa sensação de vazio que existe dentro do nosso coração. E essa sensação, ela vem exatamente da experiência desse abandono. A gente acaba se sentindo abandonado. Quando a nossa consciência ela começa a tomar consciência de si mesma, digamos assim, ela começa a perceber que ela está sozinha, né? E dentro do budismo, por exemplo, esse na verdade é o único pecado, né? Dentro do cristianismo existe uma série de teologias, de pensamentos filosóficos acerca de todos os pecados que o homem pode cometer. Mas geralmente, no ponto de vista oriental, o que acontece? Eles veem o único pecado como eles chamam isso de o pecado da individualidade. A heresia, né, na verdade, eles chamam isso de heresia. A heresia da individualidade, a heresia da separatividade. Então, todos nós, enquanto estamos nos experimentando enquanto indivíduos, isso é a grande maioria da humanidade, a grande massa da humanidade que estão apenas vivendo com consciência de individualidade, nós temos essa sensação de estarmos separados do todo, né? Então, eu olho aqui, eu olho para toda essa natureza maravilhosa, mas eu não me sinto conectado com isso. Eu me sinto à parte, eu me sinto separado, né? Tanto que eu olho, eu vejo a natureza, certo? É algo separado. Então isso é muito importante que você note, porque a primeira sensação de abandono vem dessa desconexão, vem desse esquecimento que nós temos da nossa verdadeira identidade e, consequentemente, dessa separatividade do todo, dessa separatividade que nós temos enquanto indivíduo da consciência divina, tá bem? Então esse é o primeiro ponto. É claro que, no fim das contas, nós não estamos separados de fato. A percepção de que nós que somos seres individuais e que estamos separados do todo é a nossa ilusão, é a nossa ignorância, tá bem? Então, a partir disso, nós temos essa grande dificuldade, certo?
Nós temos essa grande dificuldade que é essa sensação de abandono. Por isso que dentro do que eu quero contar hoje para vocês, que é a história da noiva abandonada, eu usei essa palavra. Porque essa palavra e essa experiência ela é muito forte para o ser humano. Todos nós nos sentimos abandonados inicialmente por Deus, porque temos essa ilusão, essa falsa sensação de separatividade, e depois a gente acaba refletindo essa escassez do abandono em vários outros relacionamentos. Primeiramente, com o relacionamento com a nossa mãe, depois com o nosso pai, depois nos ambientes educacionais, depois nos ambientes de relacionamento amoroso com a esposa, com o esposo, certo? A gente vai experimentando ao longo da vida, diversas vezes, essa sensação de abandono, certo? E isso, como eu disse, começa no nosso relacionamento com o divino. A gente sente essa sensação. Quando a gente esquece da nossa verdadeira identidade, a gente sente que foi abandonado. Experimentamos essa sensação, como eu disse, de separatividade, tá bem? Então hoje, qual que é a nossa ideia aqui dentro dessa aula que eu vou te dar, dentro desse nosso encontro? É trazer para você uma consciência maior para que você restabeleça uma conexão e tire de você essa sensação de abandono, porque a grande realidade é que você não está sozinho, você não está abandonado, né? Sempre existe uma energia movimentando, só que a energia, eu quero que você entenda um grande ponto aqui, tá bem? Presta bastante atenção nisso. O amor de Deus, ele é incondicional, tá? Não existe condição. Você não precisa fazer nada para receber o amor de Deus, certo? Só que, nesse ponto da nossa consciência, nós estamos desconectados desse amor, certo? Porque nós nos esquecemos da nossa verdadeira identidade. Então, presta atenção nisso aqui, que isso é extremamente importante. A partir do momento em que a gente esquece a nossa verdadeira identidade, estamos desconectados desse amor incondicional. Então, para que a gente volte, tá? Não existe uma condição de Deus, mas existe uma condição do nosso próprio desenvolvimento. Então, para que a gente volte a desfrutar desse amor, para que a gente volte a se conectar com isso, nós precisamos seguir alguns parâmetros. Então, nós precisamos escutar o que o ensinamento de Deus nos traz e colocarmos em prática. Para quê? Exista uma possibilidade de rememoração, de lembrança da nossa verdadeira identidade. E isso vem através de um processo, tá bem? Isso vem através de um processo e você principalmente escutar a instrução de Deus através de seus instrutores, através de mestres, etc, etc, etc. Beleza? Então, por isso que eu quis vir trazer essa história da noiva abandonada. E que história que é essa da noiva abandonada? Vamos lá que eu vou te contar agora, deixa só dar uma biqueta na água, que aí eu já conto pra você. Bom dia pra todos aí. Antes de contar, vamos fazer o seguinte, né? Deixar aqueles avisos básicos. Você que tá aqui no Instagram, explode essa bomba do coração aqui, mete o dedo mesmo, faz com o coraçãozinho subir pra gente tentar catar as outras pessoas que estão aqui vagueando, moscando, né, pelo Instagram, para que eles possam receber essa mensagem, tá bem? Então explode o dedo no coração, coloca um comentário, uma hashtag tô pronto, né, vocês que estão aqui comigo ao vivo. E se você estiver no YouTube depois vendo mais tarde, nunca esqueça, tá? Clica lá no joinha, deixa uma curtida, porque isso ajuda as plataformas a entenderem que esse conteúdo é relevante, esse conteúdo é importante para você e a gente consegue alcançar mais pessoas, beleza? E se você estiver no YouTube, não esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificações e toda essa bagaceira que ajuda muito, beleza? Bom, então a história da noiva abandonada. Primeira coisa que eu quero contar é que esse não é o verdadeiro nome da história, tá bem? Essa é uma história bíblica e eu não sei se tem um nome essa história, mas é a história da noiva com a lâmpada sem óleo. Eu já contei em algum momento essa história aqui, mas hoje eu quero aprofundar nela, tá bem? Então, como que era a história? Existiam várias noivas, tá? E elas estavam esperando o noivo. Elas estavam num lugar e elas estavam esperando o noivo. E elas precisavam vigiar durante a noite. O que é a vigília? Não sei se você já ouviu falar sobre vigília. Vamos tirar isso um pouco do contexto cristão, do contexto da religiosidade institucional e vamos trazer isso para uma prática mística, né? Para uma prática mais esotérica, digamos assim. O que você faz quando você está em vigília? O processo de vigília, ele pressupõe uma mente totalmente focada, uma mente que está fluindo com o momento. Então, uma mente em vigilância, pensa, você
há 2000 anos atrás, em uma vila cercada por uma outra civilização que queria atacar a sua vila, que quer invadir. Eles estão sitiados, né? Eles estão ali montados em uma... como diz? Eles deram toda a volta ali na cidade e estão esperando para atacar, estão esperando o momento certo. E você é um vigia dessa aldeia. Você está lá no forte observando, e qualquer movimento, qual que é a sua função? Qualquer movimento que essas pessoas façam, você precisa tocar o alerta para que as pessoas batam em retirada e que o exército se reúna para combater aquelas pessoas. Então, o vigia, ele é responsável por ter um estado de atenção total. Porque se o vigia dormir, aquele outro exército pode invadir a aldeia dele. Então ele tem que estar totalmente atento. Isso é vigilância, tá bem? Então, nessa história, as noivas que estavam aguardando o noivo, elas estavam nesse mesmo estado. Ou provavelmente teriam que estar nesse mesmo estado, estado de vigilância. Por quê? Elas não sabiam a hora exata que o noivo chegaria. E qual que era a missão? O noivo chegaria, pegaria as noivas e levaria para o casamento, certo? Então elas estavam vigiando. E ali elas estavam durante a noite, elas tiveram que pegar aquelas lâmpadas antigas para clarear o ambiente, certo? O ambiente estava muito escuro de noite e elas estavam aguardando o noivo na escuridão. Então elas tiveram que pegaram aquelas lâmpadas antigas, né? Que era a óleo, e colocaram lá e acenderam. Só que o que acontece? Digamos que tinham 4 noivas, tá? Vamos dar esse exemplo aqui. 4 noivas lá esperando. 2 delas levaram óleo reserva. Então elas sabiam que de repente a vigília poderia durar a noite inteira, então elas levaram óleo a mais. E as outras 2 não levaram óleo a mais, simplesmente molharam no óleo aquele pano da lâmpada e não se precaveram de levar mais óleo. Então o que aconteceu? Olha que interessante, presta bastante atenção nessa história, beleza? Em um certo momento, o óleo, que aquelas 2 que não tinham levado óleo reserva, acabou. E a lâmpada, aquele pano se consumiu inteiro, o óleo que estava naquele pano se consumiu. E elas não conseguiriam acender mais a lâmpada. Então elas tiveram que se retirar do local onde elas estavam em vigília para buscar mais óleo. Nesse momento em que elas saem para buscar mais óleo, o noivo chega. E aí ele vê as 2 noivas prontas lá em vigília, ele leva essas 2 noivas para o casamento e abandona. Deixa as outras 2, porque as outras 2 saíram do local de vigília. Mas ele não sabia, tá? Mas saíram do local de vigília. Logo, não estavam presentes quando o noivo chegou e, consequentemente, não foram para as núpcias, tá bem? Então, olha que interessante. Qual é o significado dessa história? Primeira coisa que eu quero te explicar é que, dentro do contexto espiritual, noiva significa igreja. Noiva significa um aglomerado de pessoas que estão buscando a Deus, tá? E não um aglomerado de pessoas, diríamos um ajuntamento de famílias, tá? Um ajuntamento de famílias que estão em conjunto buscando a Deus. E eu não estou falando aqui de família consanguínea apenas, tá bem? Estou falando de família no sentido de propósito, né? De pessoas que se unem em busca de um mesmo objetivo, tá bem? Estão indo em conjunto, tá? Diante daquele destino. Então, igreja significa famílias, tá? Ajuntamento de famílias. E noiva, nesse sentido, ela tem a representação desses tipos de grupo, desse tipo de grupo que busca um contato espiritual mais profundo. O noivo, ele é representado por Cristo, ou pela divindade que vem salvar, que vem se conectar com a igreja, com aquele grupo de buscadores, para salvar, para elevar a energia daquelas pessoas daquele grupo, beleza? Então, essa é a primeira sacada que você tem aqui dentro dessa história. O que acontece? O que você precisa entender? Que dentro dessa busca, você precisa estar o tempo todo em vigília, porque você não sabe quando o noivo vem. E é muito louco, porque essa história, ela traz uma analogia muito forte com a história de Noé, por exemplo. Muitas pessoas riam muito de Noé enquanto ele estava construindo o barco, até que choveu. Então, o que isso quer dizer? Muitas vezes o ensinamento espiritual, ele está disponível, ele está batendo na sua porta,
ele está tentando encontrar uma entrada, ele está se fazendo presente para que você convide ele para a sua vida. E como que você pode convidar um ensinamento para a sua vida? Praticando, vivendo o ensinamento. Não basta que você tenha o saber, o saber não, né? Mas o conhecimento mental, intelectual. Para que você de fato transforme conhecimento em sabedoria, o saber, ele faz parte da ação. Você precisa executar para que você transforme conhecimento em sabedoria. E o que é saber? O que é sabedoria? Vamos lá. Quando eu falo para você sobre uma laranja, por exemplo, eu explico, ó, a laranja ela tem a cor X, ela tem o sabor Y, ela tem a textura Z. Quando eu estou explicando tudo isso, o que eu estou te dando? Estou te dando conhecimento acerca da laranja. Mas conhecimento não é sabedoria. Você não vai saber o verdadeiro sabor, o verdadeiro aroma de uma laranja, a não ser que você experimente, que você saboreie. Olha que interessante a palavra. Saborear vem de sabedoria. Experimentar. Você precisa executar aquilo, você precisa ter a ação, o envolvimento verdadeiro para que a sabedoria seja produzida. A sabedoria ela é fruto da experiência. Pega essa chave aí, tá? Isso é um código para você. A sabedoria é fruto da experiência. E o conhecimento muitas vezes é apenas intelectual e isso te trava, certo? Então o que eu estou querendo dizer com isso? O ensinamento espiritual, muitas vezes, tá? Ele está sempre disponível para você. O problema é que você está no mesmo papel da noiva sem óleo na lâmpada. Percebe? Quando o ensinamento chega, quando a porta se abre, você está olhando para o outro lado. Você está olhando lá para o outro lado, e aí o noivo vem, leva a noiva, leva a igreja, leva o grupo, leva o praticante, o buscador, para um estado novo de consciência, e você que poderia estar desfrutando daquilo, você está olhando para o outro lado. É a mesma história de Noé. Né? Noé, enquanto ele estava lá construindo o barco, as pessoas estavam, né, a Bíblia fala que as pessoas estavam lá casando, na festa, fazendo a bagunça toda que eles costumavam fazer, e choveu. Quando choveu, o chicote estralou, todo mundo morreu do dia para a noite e só Noé acabou se salvando porque ele estava em vigília. Assim como as noivas que foram levadas pelo noivo, certo? Elas estavam atentas, elas estavam em vigília. Elas estavam tão atentas que quando o noivo chegou, naturalmente o movimento aconteceu. Eles foram para as núpcias. O que são as núpcias nesse sentido? É o desfrute. É quando você se conecta intimamente com a tua verdadeira essência, vem o desfrute, você sente o poder fluindo, você está em conexão com a fonte e você sente aquele jorro espiritual passando através de você, porque você é um canal, você é uma ponte. Sacou? Então, nós temos que estar muito atentos para as oportunidades que nos cercam, né? Porque o ensinamento espiritual está em todo lugar. Se você tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, você vai olhar para a natureza e você vai se conectar instantaneamente. Instantaneamente, certo? Porque você está atento, você está presente, você está vigilante, consciente. E isso é um grande poder, porque quando você está isso, todos os momentos da vida, Deus toca o teu coração para te abrir para uma percepção mais espiritual. Mas você precisa estar atento. Se você não estiver atento, você vai ser como essa noiva, que por descuido não estava no momento propício quando o ensinamento bateu à sua porta. Quando veio aquele que era o noivo, aquele que era o Cristo, aquele que era a própria divindade, quando ele veio recolher a sua noiva, quando ele veio recolher a sua igreja, aquele grupo de buscadores que estavam buscando ensinamento. Percebe que interessante? Então todos nós nesse contexto somos noivas abandonadas. Por quê? Nós estamos virando as costas para o ensinamento. Todo o momento em que não estamos executando aquilo na vida que a gente já conhece. Então é muito louco, porque qual é o momento que nós estamos vivendo hoje? Uma transição planetária onde a informação ela é abundante, né? Então assim, existe na verdade uma superabundância de informação, tanto que nós estamos nos tornando obesos mentais. Nós conhecemos muito, mas praticamos pouco, certo? Então todo o teu conhecimento espiritual não vai te ajudar. O que vai te ajudar é a execução. Assim como a noiva da história, quando ela chega com a sua lâmpada cheia de óleo, ela já preparou, ela já percebeu que aquilo pode acabar, que a vigília dela pode ser longa, então ela traz mais óleo, ela já está preparada, ela já está pronta, ela já está atenta. Assim como o guerreiro que está prestes a entrar em batalha.
entende? Ela está preparada, ela está pronta. E para nós, esse tipo de ação tem que ser todos os dias, todos os momentos. Nós temos que estar prontos, porque estamos em momento de batalha. Estamos dentro de uma transição planetária. E todo momento que a gente se distrai com as coisas comuns, a gente sai desse fronte de batalha e alguma coisa invade a nossa família. Alguma coisa invade o nosso ajuntamento, a nossa aldeia. Aquele grupo de pessoas que estão buscando uma vontade maior. Entende? Então quando você titubeia, quando você não executa aquilo que você já conhece, todo o campo se fecha e você experimenta essa sensação de abandono. E como eu te falei lá no começo, abandono é uma palavra muito pesada, porque todos nós sofremos isso, desde o momento em que nós perdemos a conexão com o divino e por isso nós nos sentimos separados, né? Nós entramos na heresia da individualidade, então nós sentimos esse abandono já, porque quando a gente olha ao nosso redor, a gente se sente desconectado com o todo, a gente se sente desconectado, nos sentimos indivíduos, né? Olha que louca essa palavra, indivíduos. O que significa isso? Estamos separados do todo. Indivíduos, certo? E aí, qual que é a grande sacada aqui? Nós já sentimos esse grande vazio. Porque todo o tempo nós estamos experienciando esse vazio e buscando preencher isso com algo. Tudo por quê? Porque nós esquecemos que nós estamos unidos com o divino. E disso vem a primeira sensação de abandono. E isso só vem se refletindo. Isso só vem se refletindo, se perpetuando de várias formas em todos os nossos tipos de relacionamento. Então, primeiro a gente tem a sensação de ser abandonado por Deus. Aí isso se reflete na relação com a mãe, na relação com o pai, na relação com o cônjuge, depois na relação com os filhos e assim por diante até a gente morrer. Tudo por quê? Esquecemos da nossa verdadeira conexão. E quando a gente perde isso, a gente entra na heresia da separatividade, na ideia de que somos indivíduos separados do todo. Sacou? Então, isso é extremamente importante. Só que qual que é a questão aqui? A gente só sente essa sensação, nós só temos essa sensação de separatividade, essa consciência de separatividade, porque estamos ignorando, estamos esquecidos da nossa verdadeira identidade. Porque isso é a nossa ignorância que afasta a nossa própria ilusão, que faz com que a gente não perceba que estamos unidos com o todo, certo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que estar em vigília. Você tem que estar como a noiva que se preparou para a chegada do noivo. Então nós estamos em constante espera. O nosso estado de consciência tem que ser um estado de constante vigília. Estarmos vigilantes. Porque quando estamos vigilantes, o ensinamento espiritual que está disponível o tempo todo, ele fica claro, ele fica evidente para nós. E quando nós temos claramente um afluxo de ensinamento, de instrução espiritual, é impossível que a gente não se movimente, porque é um impulso, certo? É um impulso. Quando nós estamos conectados como um canal de fato, esse cano, pensa que você é um cano, tá? Você vai ser um cano que vai se conectar direto na fonte e vai jorrar inevitavelmente água de vida para as outras pessoas. Um cano que não transborda não tem sentido de existir. Então, um cano que não transborda, ele é derretido, ele é quebrado, seja lá o que for, mas ele não tem função. Então, você tem que se tornar um cano que conecta na fonte e jorre na vida dos outros. E transborde tudo aquilo que você tem de sabedoria. Porque lembre-se, a sabedoria não é conhecimento, sabedoria é experiência. Tá bem? Você tem que experimentar as coisas para gerar sabedoria a partir do que você já conhece. Se o seu conhecimento ele só serve para te tornar um obeso mental, tá errado. Você precisa começar a movimentar isso, tá bom? E aqui então você tem todo esse contexto da história da noiva abandonada. Nós temos essa sensação porque, pega essa sacada, tá? Nós só temos essa sensação de abandono porque não estamos vigilantes, não estamos atentos, estamos distraídos. Aí estamos aqui, ai meu Deus, eu sou um coitado, eu sou uma vítima, Deus não fala comigo, o meu cônjuge não me ama, os meus pais me abandonaram. Tudo porque você está aqui, ó, você está moscando, você está distraído. Tá os teus pais te amando, Deus te amando, todo o ensinamento disponível e você está aqui, ó, viajando, né? Por quê? Não tem atenção no teu coração, não tem prontidão no seu coração. E logo você, distraído com todas as coisas do mundo, você não percebe o amor que você tem. E aí você se sente como as noivas que foram abandonadas, tá bem? E voltando um pouquinho nessa questão
quando a gente fala de noiva, estamos falando de igreja. Quando estamos falando de igreja, estamos falando de ajuntamento de famílias, tá? E quando eu falo de igreja, já dá um choque, né? Até pra mim, eu confesso, tá? Mas não estou falando de igrejas cristãs, de nada disso. Estou falando o verdadeiro significado etimológico da parada, certo? Estamos pensando no sentido etimológico, o significado da palavra igreja. O que significa? Ajuntamento de famílias, agrupamento de pessoas com o mesmo propósito, certo? Então, de uma certa forma, quando você se junta em um grupo de pessoas, quando você está na mesma busca com pessoas do mesmo propósito, você está em uma igreja. Olha que louco, né? De repente, uma empresa, por exemplo, que tem lá 5, 6 pessoas que estão numa manifestação de um mesmo propósito, aquilo é uma igreja, aquilo é um ajuntamento de famílias, sacou? Que estão buscando a mesma coisa. Então a igreja, ela tem um significado muito amplo, tá bem? Claro que dentro do contexto espiritual. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que, por exemplo, isso que a gente está fazendo, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, a Flavinha falou, não estou vigilante, sou uma obesa espiritual. Super entendo, faz parte, temos que vir para a execução. E aí você falou aqui em seguida, mas eu tô aqui acordando. É isso. Olha isso que a gente está fazendo, esse movimento. Todos os dias aqui, 6 horas da manhã, eu estou entrando, trazendo conteúdo de valor, conteúdo que vai ativar a sua verdadeira identidade, que vai ajudar você a se transformar, a modificar a tua presença no mundo. E isso é um compromisso, tá? E qual que é o próximo passo disso daqui? Qual que é o próximo passo? Você acompanhar o trabalho mais profundo que eu faço, porque isso daqui é só a sombra, tá? Isso daqui é só um pedacinho do que você encontra em outros níveis de conteúdo que eu tenho. Qual que é o próximo nível? Você tem acesso toda segunda-feira às 21 horas à Jornada do Fim dos Tempos. E lá, cara, cada aula tem 1h20, 1h30, 1h40. Eu sento o rei, eu dou muito conteúdo, certo? Eu dou muito conteúdo. E o que eu estou fazendo com isso? Eu estou criando uma comunidade de agentes de transformação no mundo, de pessoas que querem impactar o mundo. Não apenas ajudando outras pessoas, mas ajudando de forma hedônia, sendo você primeiro. Então eu com essa comunidade eu quero ajudar as pessoas a encontrarem a si mesmo, conhecerem ferramentas e transbordarem na vida das pessoas, ativar o verdadeiro propósito do seu coração. Eu quero catar você pela mão, mesmo que você esteja totalmente perdido. E eu quero te ajudar, eu quero ajudar você a se relembrar da sua verdadeira identidade, mostrando uma série de ferramentas que eu adquiri ao longo desses 20 anos trabalhando com espiritualidade. E, principalmente, a partir do momento que você conhece as ferramentas e está conectado, como que você ativa o seu propósito e transborda na vida das outras pessoas? Eu vou te ajudar com todos esses passos, dentro da comunidade Agentes da Nova Era. E aí, qual que é a grande ideia? Por que eu estou falando de comunidade nesse tempo? Essa comunidade ela vai ter o mesmo sentido de igreja, um ajuntamento de famílias, de pessoas que estão buscando crescimento espiritual, buscando entender melhor como que elas conseguem se lapidar para se tornar a melhor versão e ensinar isso para outras pessoas, ajudar outras pessoas que estão nessa busca de despertar. Esse é o meu compromisso com você. Ah, Antar, você está falando que você está montando uma igreja? Tipo isso, cara. Tipo isso, entende? Não, a gente não vai criar lá, toda quarta-feira tem culto e nada. Mas você percebe? Você percebe o que a gente está fazendo aqui? Criando uma comunidade de pessoas que estão nessa mesma busca. Que estão querendo aprender mais, que estão querendo firmar os seus pés na terra e se conectar com o céu ao mesmo tempo. Então nós estamos criando uma comunidade, e isso é um ajuntamento de famílias, é o mesmo significado de igreja, tá bem? Então fica atento para todo esse movimento. De repente você está aqui acompanhando essas lives das 6 da manhã e ainda não está na Jornada do Fim dos Tempos, o link está lá na minha bio, cai para dentro porque o material que tem lá é de uma profundidade que eu pessoalmente, tá? Você pode me corrigir aqui se eu estiver falando errado, mas eu pessoalmente, dentro de tudo que eu já vi no digital, eu não conheço ninguém falando desse tipo de assunto que eu estou falando, sobre transição planetária através de um viés espiritual. Quando você vê sobre transição, ou quando você vê sobre fim dos tempos, apocalipse, tem 2 vieses que a galera costuma falar dentro do digital. Primeiro é a galera que é cristã, né, que estuda o Apocalipse. Então você vai ver essa visão mais cristã a respeito dessa questão de transição. E o segundo ponto são são as pessoas que falam sobre teoria de conspiração, que não tem nada de teoria da conspiração, mas que vai mais através desse viés de teoria de conspiração. Então isso você encontra. Agora uma pessoa que tem um ponto de vista espiritual, que tem conhecimento de ocultismo, esoterismo, vir aqui falar sobre transição planetária, eu não conheço. Eu conheço alguns vídeos
esparsos, assim, uma pessoa falando ali, outra pessoa falando aqui, mas ninguém que realmente se entrega a gerar conteúdo dentro dessa visão, dentro desse espectro, né, de conhecimento. Então aqui eu te garanto que você vai ter acesso a um conteúdo que é totalmente exclusivo, é único, né? Não tem pessoas realmente direcionadas falando isso. Então a minha intenção com toda essa fala, com todo esse movimento, é que em 2021 a gente tenha essa comunidade criada de pessoas que estão na mesma busca. Eu vou me comprometer através do ano de 2021 inteiro a me manter compromissado em gerar conteúdo para vocês todos os dias às 6 horas da manhã, toda segunda-feira às 21 horas, da Jornada do Fim dos Tempos, e abrir de tempos em tempos a oportunidade de você acessar essa comunidade, certo? E o que vai ter lá dentro da comunidade? Você vai ter estudo de 3 princípios. 3 princípios que eu trato aqui nesse encontro das 6 da manhã, onde eu te revelo chaves do caminho interior, onde eu aprofundo na Jornada do Fim dos Tempos, certo? Principalmente na Jornada do Fim dos Tempos, eu aprofundo muito esses 3 princípios, e que eles são basiladores, são coisas que orientam, que dão a direção da nossa jornada, tá bom? Então, só para saber... Nossa, meu nariz está horrível. Eu venho aqui pro sítio, tomei uns rapés com o tio David, e aí meu nariz já fica todo tampado. Mas bom, se você quer saber quais são esses 3 princípios, coloca aqui para mim no comentário. Fala assim para mim, ó, manda brasa. Coloca no comentário, manda brasa, que eu vou te revelar esses 3 princípios, e que você vai ver que independentemente se você continuar vindo aqui nessas aulas ao vivo ou não entrar na Jornada do Fim dos Tempos, não importa. Se você conhecer um pouco a respeito desses 3 princípios, você vai ver que isso é universal. Todas as pessoas vão usar e vão precisar desenvolver esses princípios, principalmente dentro do momento que a gente está vivendo, que é o momento da transição planetária. Se você não tiver isso em ativação, esquece, viu? Esquece, de verdade. Você não vai conseguir executar a tua missão nesse momento. Então coloca aí o manda brasa. Aí, ó, maravilha. Manda brasa, que eu vou tomar uma aguinha e já falo para vocês. Bom, maravilha, manda brasa. 3 princípios, tá bem? Primeiro princípio, espiritualidade. Você tem que ativar a sua espiritualidade. Então, olha a palavra que eu estou falando, ativar, tá? Não estou falando conhecer, aprender, eu estou falando de ativação. É totalmente diferente, tá? Então, o primeiro princípio você precisa ativar a sua espiritualidade. E o que é a sua espiritualidade? Vou contextualizar para você, tá bem? Espiritualidade, do meu ponto de vista, primeiro, a conexão com a sua essência, tá? Isso para mim é espiritualidade. Não tem a ver com você ficar lendo livros de filosofias, religiões ocultas e tal. Não. Espiritualidade tem a ver com a sua conexão direta com a tua essência. Conexão com Deus, conexão com o divino, com Cristo, seja lá como você chama isso, certo? Tem a ver com a tua conexão com o teu próprio coração. E o conhecimento do ensinamento do divino. Qual que é a instrução que parte a partir do teu próprio coração? Que quando nós falamos do próprio coração, nós estamos falando da alma, que é a expressão do divino em nós, que é a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade, certo? Então, espiritualidade se trata disso, de você conhecer a instrução de Deus e se conectar com a tua verdadeira essência, que é a presença de Deus dentro do seu coração. Beleza? Até aí? Esse é o primeiro princípio. Você tem que estar atento para esse ponto na sua vida inteira, tá? Então, a partir de hoje, se você não sabia disso, agora você sabe, não esquece mais, não pode esquecer mais, tatua na sua testa, tá bom? Primeiro princípio, espiritualidade, que é conhecimento do ensinamento, da instrução de Deus e conexão com Ele, beleza? Isso é espiritualidade, independentemente de religião. Esquece religião, tá? Nós não estamos mais num tempo, quando eu falo consciencialmente falando, nós não estamos mais num tempo de religiões. Nós estamos no tempo da espiritualidade, que é a nossa própria conexão com Deus, beleza? Então esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é a ativação do seu autodesenvolvimento, tá? O que significa isso? Conhecer ferramentas. Você precisa conhecer ferramentas que vão te ajudar a lapidar e preparar melhor todo o teu campo para cada vez mais você se aprofundar nesse primeiro princípio, que é o princípio da espiritualidade. Então, o segundo princípio, que são ferramentas de autodesenvolvimento, você precisa conhecer isso porque você, dentro do processo de conexão espiritual, você vai ter altos e baixos, certo? Vai ter momentos que você vai estar muito conectado, você vai estar na alta vibração e você vai querer
destruir o mundo com o teu conhecimento. E, ao mesmo tempo, né, ciclicamente você vai cair. Essa energia, ela cai. E aí o que acontece? Lá embaixo você não vai querer fazer nada, você vai querer, sabe, só afundar nas cobertas e num quarto escuro. Por quê? Isso é cíclico. E o que vai te ajudar dentro desse processo para que você mantenha maior equilíbrio, maior controle homeostático? O que você precisa fazer? Você precisa ter ferramentas, tá? Ferramentas que vão te ajudar a reprogramar sua mente, a ressignificar crenças, a quebrar bloqueios emocionais, a desenvolver inteligência emocional, a ter mais conexão espiritual, a ter um corpo sadio e desenvolvido, certo? Um corpo molinho, um corpo soltinho, né? Não travado, porque isso reflete na tua psicologia. A ter um propósito no mundo, a compreender qual que é o seu propósito na vida. E ao mesmo tempo, manifestar, exteriorizar isso, o teu propósito através de uma profissão que esteja ligado com o teu propósito, sacou? Então isso é extremamente importante. São coisas que você tem que estar atento, e dentro desse segundo princípio você tem que conhecer ferramentas que vão te ajudar em cada uma dessas áreas da sua vida, certo? Porque as ferramentas, elas vão te dar mais alcance. Digamos assim, vou te dar um exemplo. O que gasta mais energia? Você fazer um buraco na parede cascando com a unha, né? Fazendo com a unha, ou usando uma furadeira? Entende? Se você muitas vezes não tem acesso à ferramenta correta, aquele objetivo que você está tentando atingir, ele pode levar muito mais tempo, entende? Então você está buscando maior equilíbrio emocional. Se você vai sozinho, é muito mais difícil. Agora, se você tem acesso a ferramentas e desenvolve a habilidade em lidar com aquela ferramenta, opa, aí a história muda, você consegue chegar muito mais rápido, beleza? É só você pensar, fazer um buraco na parede com a unha ou fazer um buraco na parede com a furadeira. Olha a diferença, né, que tem disso. Então, segundo princípio, ferramentas de autodesenvolvimento. E terceiro princípio, a ativação do propósito de fato. Né? Como que eu posso viver o meu propósito? Como que eu posso viver daquilo que vibra dentro do meu coração? E dentro dessa parte de ativação de propósito, eu falo muito sobre manifestação. Né? Como que você manifesta a sua realidade, como que você cocria a sua realidade e como que você traz isso que é a tua missão e teu propósito como um transbordo na vida das outras pessoas. Como que você faz para isso? Para sobreviver daquilo que você ama? E aí é onde eu vou entrar, por exemplo, em toda a teoria do marketing humanizado. Como que você pode usar as mídias digitais para levar a sua mensagem para mais pessoas, para ter um alcance cada vez maior da sua palavra, daquilo que transborda através do seu coração, vinda a partir do seu contato com a fonte, do seu contato com Deus, certo? Então, são 3 princípios importantíssimos, e eu vou ressaltar uma coisa que eu tenho falado. Existe uma passagem no Apocalipse que fala que no fim dos tempos, os nossos filhos e filhas profetizariam sobre os telhados. O que significa isso? E muitas pessoas começariam a falar de Deus, e quando elas falassem, o mundo inteiro ia começar a ver. Olha que louco, né? 2000 anos atrás, cara, quando João, lá preso na ilha de Patmos, estava tendo as visões com Jesus, que estava te ditando para ele o Apocalipse, eles falavam de uma coisa que na época era impossível. Nem Jesus conseguiu falar com todo o mundo. Não tinha como essa possibilidade. Mas hoje tem. Olha que louco. E o que eu estou fazendo aqui, a partir desse celular, é falar com pessoas que provavelmente eu nunca teria contato de outra forma. Né? Hoje, a partir do meu trabalho aqui no Instagram, eu falo com pessoas do Brasil inteiro, falo com pessoas da Europa muitas vezes, de outros lugares do mundo, e tudo isso pela possibilidade do quê? Da internet e um celular na minha mão. Então hoje eu sou um dos filhos e filhas que fala, que profetiza sobre os telhados, assim como foi profetizado lá 2000 anos atrás no Apocalipse. Olha que louco! E eu quero te ajudar, eu quero que você também assuma essa posição, porque nós estamos num momento de transição planetária, estamos em um momento de caos e precisamos que aqueles seres que se comprometeram a estarem aqui na Terra durante esse período de transição estejam a serviço de fato. Eu quero ajudar você a assumir o teu posto na batalha. Eu quero ajudar você a vir para frente, certo? A levantar a tua bandeira, a expressar a tua voz, porque tem pessoas que precisam da tua voz. Tem pessoas que precisam do conhecimento e da sabedoria que você já gerou na sua vida para destravar uma série de pontos. E não importa qual que é a tua autopercepção, certo?
provavelmente a sua autopercepção é uma bosta. Vou falar real pra você. Provavelmente a sua autopercepção é horrível. Então você olha pra você e você vê uma série de bloqueios, uma série de... Ai, mas como que eu vou fazer isso? Cara, você só faz essa pergunta, ó, pega esse código, tá? Você só faz essa pergunta quando você não tem consciência do que você é. Pegou a chave? Aí explode a cabeça, né? Você só faz esse tipo de pergunta. Ai, meu Deus, mas será que eu sou capaz de ajudar outras pessoas nesse momento? Será que eu sou capaz de me ajudar? Você só faz esse tipo de pergunta porque você está totalmente desconectado do que você é de verdade. Entende? Então, qual que é a minha missão aqui nesse momento? É primeiro te ajudar a reconectar. Quando você se reconectar, eu vou te dar ferramentas para você se lapidar. Assim como, é muito louco, né? Porque, por exemplo, eu vejo você hoje como um bloco de mármore. E eu sou um artista, sacou? Quando eu olho para o bloco de mármore e as pessoas comuns olham para um bloco de mármore, elas só veem um bloco de mármore. É uma pedrona gigante, não vê nada. Mas o artista, quando ele olha, ele vê a peça. E aí o que ele tem que fazer? Ele tem que lapidar. Sacou? Ele tem que lapidar. E por que eu vejo hoje você como uma obra de arte já no bloco de granito? Porque eu já tenho relativamente uma certa consciência de quem eu sou. Eu já tenho relativamente uma certa conexão com aquilo que vibra no meu coração. Eu já sei qual é o meu propósito nessa terra. E eu já vivo isso, eu busco, luto todo dia viver o meu propósito nessa terra. Quer dizer que eu consigo todos os dias? Não, tem dia que eu não consigo. Tem dia que eu não consigo estar nesse movimento. Tem dia que é muito difícil. Mas eu já conheço. Então todo dia que eu tenho dificuldade, eu já sei para onde eu tenho que ir. Mesmo que eu não consiga naquele dia, eu consigo ter um movimento para onde ir. Então, como eu tenho essa consciência, não é só para mim, tipo, nossa, eu sou uma pessoa conectada com a fonte, eu sou um cara incrível, eu transbordo na vida dos outros, eu conheço o meu propósito, nossa, que pessoa incrível. Isso serve para mim. Se eu reconheço isso em mim, cara, eu reconheço em você, não tem como. Entende? Porque a gente está interligado. Então eu quero te ajudar a você vir para o fronte de batalha. Como isso? Te ajudando a se conectar através do primeiro princípio, que é a espiritualidade. Depois, através do segundo princípio, que é autodesenvolvimento, te ensinando ferramentas de lapidação, para que você aprenda a se autogerenciar, para que você aprenda a se autogovernar. Certo? E no terceiro princípio eu vou te ensinar ferramentas para que você transborde a partir das ferramentas digitais na vida de outras pessoas. Para que você comece a pegar isso que você tem de conhecimento e sabedoria, experiência e comece a compartilhar com outras pessoas. Porque outras pessoas precisam muito do que você tem aí. E aí vem essa questão. Quando eu falo isso, aí você vem todas as crenças limitantes dentro da sua cabeça. Ai, mas eu não consigo. Ai, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ó, respira fundo. Solta. Eu vou te ajudar com essa parada, beleza? Eu tenho um compromisso com você em 2021 e a gente vai seguir juntos como o verdadeiro significado da palavra igreja, tá? Ajuntamento de famílias. Porque quando eu te ajudo, eu estou ajudando a sua família inteira, né? Você é ponta de flecha da sua família, né? A Dai aqui fala muito sobre isso, de que você é ponta de flecha da sua família. Então, quando você começa a se ajudar, você começa a fazer o seu caminho verdadeiro, você está salvando toda a sua família. Você tem a oportunidade de salvar toda a sua família, né? Corrigir todo o sistema da sua família. Então, olha isso que interessante. Nós somos, a partir de agora, né, já desse dia, nós somos um ajuntamento de famílias que estão buscando o contato com Deus, estão buscando entender como funcionar melhor dentro dessa jornada da vida e transbordar na vida de outras pessoas, ajudarem elas no despertar dentro desse momento tão conturbado que nós estamos vivendo, que é a transição planetária. Beleza? Bom, passei para você muita coisa, né? Espero que você tenha curtido esse conteúdo de hoje. A historinha da noiva. Não seja uma noiva abandonada, tá? Vigia, filho, vigia. Presta atenção. Ó, vigia, sabe aquela vozinha falando, vigia, filho, vigia, vigia. Vigia, filho, é isso. Presta atenção na tua vida. Começa a olhar, porque se você estiver atento, se você for uma noiva cautelosa, se você estiver em vigília, você vai ver o Salvador retornando. Você vai ver o noivo, o grande noivo retornando, e você vai poder desfrutar das núpcias, né? Maravilhosa, orgasmos cósmicos. Imagina um noivo cósmico, você desfrutando, orgasmo cósmico, cara. É a total conexão com aquilo que você é de fato. E quando você... É muito louco, porque se você, por exemplo, olha o que eu acabei de lembrar, dentro do ensinamento budista, por exemplo,
existe um ensinamento falando assim, que você tem que desfrutar da meditação. Você tem que desfrutar. E é muito louco, porque as pessoas, quem não tem o costume de meditar, de praticar assim, quando ela olha pra meditação, ela vê a pessoa lá parada, ela fala, nossa, que bagulho chato, né, cara? Que coisa chata. Deve ser insuportável ficar ali. Essa pessoa, ela não tem nem noção do que ela tá falando. Porque quando ela entra em estado meditativo, isso é melhor que sexo, cara. É melhor que o melhor orgasmo físico que você já teve, né? Por isso que a galera, quando fala sobre samadhi, a tradução de samadhi, que é o mais alto grau de consciência que existe, é traduzido por êxtase. Olha que interessante. E o êxtase tem total relação com o orgasmo. Então, quando você é uma noiva atenta, quando você é uma noiva zelosa, que se prepara para a vinda do noivo, entende? Esse noivo ele vai ficar extremamente feliz de encontrar você preparado. E todos nós somos noivas, né? Nesse sentido. Todos nós somos noivas, esperando que o ensinamento venha nos despertar e nos leve até o êxtase. Sacou a analogia? Muito louco, né? E aí a questão não é, como eu disse, não é um orgasmo físico, um orgasmo sexual, é um orgasmo da consciência, cara, é um êxtase espiritual. A conexão de Deus é muito louca. E eu lembro aqui, como eu sou um bom ayahuasqueiro, né? Eu já contei aqui para alguns irmãos, às vezes eu tenho experiências, cara, já tive experiências na vida. Eu lembro de uma vez que eu tava na primeira casa onde eu consagrava a medicina, né, que é o Céu das Tribos de Luz, com a Madrinha Socorro, e eu lembro de estar assim, no mato, com uma coberta em cima de mim, e por dentro, cara, eu tava tão maluco, tipo, uma força tão intensa, uma conexão com o universo tão intensa, que eu ficava assim, meu Deus, cara, meu Deus, que é isso, velho? Que energia! E eu tava transbordando, cara. Aquilo tava, sabe, parecia que, tipo, tava passando um fogo espiritual através de mim. E qualquer pessoa que eu tocasse ali naquela hora, ela ia explodir, cara, de tanta energia que eu tava. Entende? Então, isso é o êxtase. Essa é a conexão que eu quero que você comece a se abrir para experienciar. Entende? Mas para isso precisa vigilância. Você precisa vigiar para que quando o noivo chegue, você não esteja indo buscar óleo e perca o ensinamento, perca o aprendizado, tá bem? Essa é a lição final que eu tenho para te dar na aula de hoje. E para encerrar, eu quero abrir uma questão muito interessante para vocês, tá bem? Hoje é dia 30, certo? Dia 30, quarta-feira, e a partir do dia 1º eu vou começar um retiro de 21 dias, certo? Eu vou passar 21 dias fazendo um sistema, aplicando um sistema de desenvolvimento brutal dentro de um retiro assim que vai ser para ativação da consciência. Eu sinto que eu preciso elevar um pouco o patamar da minha vibração, eu quero sair do ponto que eu tô, né? Eu me sinto um pouco estagnado no ponto que eu tô, eu quero dar um passo mais profundo dentro da minha jornada consciencial. Então eu vou fazer um retiro de 21 dias a partir do dia 1º de janeiro, né? Então do dia 1º de janeiro ao dia 21 de janeiro eu vou estar em retiro. Vou continuar fazendo aqui as coisas normais com vocês também, mas por isso que até mudou o cenário, né? Eu tô aqui no sítio da Fraternidade, vou passar esses 21 dias fazendo um retiro, praticando muita oração, contemplação, meditação, fazendo jejum intermitente, praticando, né, até às vezes um jejum mais extenso, trabalhando muita atividade física, alimentação, quando for me alimentar, uma alimentação muito regrada, preparada para tudo isso, e principalmente vou passar 21 dias fazendo rituais de ayahuasca. Todos os dias, em um determinado horário, eu vou sentar, vou descer para a mata, como eu fazia há muitos anos atrás, vou descer para a mata e vou consagrar a medicina ayahuasca por 21 dias seguidos. E por que eu estou te falando isso? Por que eu estou te revelando isso? Eu vou abrir esse retiro para você fazer isso junto comigo. Olha que loucura. Eu nunca vi ninguém fazer algo assim, principalmente em relação à ayahuasca, nada dessa parada. Então, durante o meu retiro, eu vou estar aqui dentro do Instagram, postando as coisas, compartilhando com vocês. As nossas aulas continuarão normais, então todos os dias às 6 horas da manhã eu vou estar fazendo essa live das chaves do caminho interior com você. Toda segunda-feira às 21 horas vai continuar as aulas da Jornada do Fim dos Tempos, mas eu vou estar em retiro. Então eu vou estar com a consciência focada em todo esse trabalho, de aprofundar minha própria consciência, de trabalhar uma série de questões que eu preciso trabalhar, destravar, desbloquear. E eu quero que você acompanhe esse processo. Eu quero que você acompanhe junto comigo esse processo. Então tá aqui um desafio para você. Vai ser pauleira, tá? Eu vou divulgar
todo o sistema que eu vou trabalhar todos os dias, quais as práticas que eu estou fazendo, quais os horários, como eu estou organizando a rotina. E eu vou compartilhar tudo isso com você, não para que você fique informado, tá? Porque eu não sou blogueira, eu não quero que você fique sabendo da minha vida sem que isso tenha um impacto na sua vida, sem que isso tenha um motivo de ser na sua vida, entende? Só para satisfazer a sua curiosidade, por exemplo. Entende? Não é isso. E não estou dizendo isso porque não tem nada de curioso na minha vida. Minha vida é como a sua, a mesma porcaria. Entende? Então fica tranquilo, não tem nada de novidade. Mas eu vou compartilhar isso com você para te estimular. Porque de repente, se você fizer um acordo comigo e falar assim, cara, eu vou seguir com você nesses 21 dias. Você faça um acordo comigo, você vai ter nesses primeiros 21 dias do seu ano, cara, você vai se preparar de uma forma que o seu ano vai ser absurdamente diferente. Você vai ter, assim, uma virada de... Não vou nem falar 360, vou falar logo 720 graus. Sacou? Porque vão ser 21 dias para ativar a nossa verdadeira identidade. Eu quero que você faça comigo. Então eu vou te passar todas as orações que eu vou trabalhar, vou te passar todas as meditações, e eu tenho muita ferramenta, tá? A gente vai fazer reprogramação mental todos os dias, né? A partir do dia 1º, essas aulas aqui das 6 horas da manhã, que são as chaves para o caminho interior, eu vou fazer reprogramação mental todos os dias com vocês. Os 21 dias eu vou fazer reprogramação mental. Então a gente vai trabalhar isso. A gente vai trabalhar desenvolvimento da inteligência emocional, vai trabalhar conexão espiritual. Eu vou te dar uma porrada de técnica, você não vai imaginar. Vou te dar uma porrada de técnica para você praticar junto comigo. Tudo que eu estiver fazendo, eu quero que você faça também, tá bem? E principalmente, depois dos rituais, provavelmente eu vou fazer à tarde, isso ainda vou esquematizar tudo direitinho para passar para vocês, mas depois dos rituais eu vou sempre trazer aqui alguma questão, algum apontamento que eu consegui sintetizar. E principalmente, eu não quero só vir falar e ser exemplo, né? Falar como se eu fosse o cara que já se iluminou. Não, cara, eu não tenho demagogia, eu sou um cara comum e eu quero principalmente vir aqui e começar a trazer as minhas fraquezas, começar a trazer as minhas próprias dificuldades que eu vou ter dentro desse retiro, porque eu vou ter muita dificuldade. Eu tenho certeza que dentro desse processo vão vir à tona muitas dificuldades que eu tenho, muitas coisas que eu já sinto e já estou conhecendo de mim, que eu ainda tenho dificuldade em lidar, muitas coisas que eu ainda não conheço que vão emergir dentro desse processo, então eu vou passar sim por muita dificuldade. Eu tenho certeza disso, mas eu quero vir aqui compartilhar até isso com você, para que você veja que todos nós estamos na mesma jornada e que vale a pena você se arriscar e você se aprofundar em si mesmo para olhar todas as suas questões, porque a gente só deixa de ser escravo das nossas dificuldades a partir do momento em que a gente se enfrenta, que a gente assume a autorresponsabilidade pelo nosso próprio caminho e olha no olho do diabo. Essa é a brisa, entendeu? Olha no olho daquilo que mais te dá medo, porque quando você faz isso, aquilo perde o poder sobre você e só assim você realmente vive a vida que você foi feito para viver, com liberdade. Jesus Cristo veio para nos dar liberdade. Por que você ainda insiste em ficar sendo um escravo? Certo? Porque você sempre foge dos teus próprios medos. Então eu vou, através desses 21 dias, eu vou entrar nessa jornada para, cara, te dar um impulso, para mostrar para você que é possível fazer uma parada muito louca. E a gente vai, nesses 21 dias, se preparar de tal forma que quando a gente entrar no campo de batalha desse ano de 2021, a gente vai entrar para destruir, cara. A gente vai entrar para realmente chocar o cérebro daquelas pessoas que estão ao nosso redor. E aí eu tenho um compromisso feito com você. Espero que você se anime nessa parada junto comigo e vamos fazer aí janeirão, esses primeiros 21 dias, vamos fazer o nosso cérebro explodir para que a gente transborde aí nesse ano de 2021 e impacte o mundo de tal forma que Deus vai olhar pra gente e vai falar: ai, que orgulho desse moleque, dessa menina, hein? Criei, bem criado, e o bichão tá lá na terra, na transição, cumprindo aquilo que ele se comprometeu. E aí você não vai ter tesão maior do que você chegar lá em Deus e Deus falar: moleque, mandou bem, hein? Mandou bem. Então, pra mim é isso, tá bem, queridos? Tamo junto nessa jornada. Espero que você tenha curtido a aula de hoje. Amanhã eu volto, 6 horas da manhã, com mais uma aula exclusiva aí das chaves para o caminho interior, beleza? Temos um combinado todo dia às 6 horas da manhã. E a partir do dia 1º, estamos junto nesse retiro que eu estou chamando de ativação consciencial. E espero que você possa participar junto comigo. E deixo mais um convite. De repente, se você ainda não está na jornada do fim dos tempos, vale muito a pena. A segunda aula que rolou na segunda-feira está disponível até amanhã às 21 horas lá dentro do grupo. Então, se você quiser assistir ainda, depois disso eu retiro, tá?
Eu retiro essa aula do ar e ela vai lá só para dentro, só vai estar disponível para quem está dentro da comunidade dos agentes da Nova Era, que eu vou abrir vagas para vocês poderem entrar em janeiro, tá bem? Então é isso, por hoje é só. Agradeço a presença de cada um, desejo um excelente dia, uma linda segunda-feira, que eu sei que não é segunda-feira, mas todo dia aqui pra gente é segunda-feira, dia de ripa. Vamos trampar, vamos criar um dia foda e vamos impactar a vida da galera que estiver ao nosso redor. Tamo junto? Paz e luz a todos, meus queridos. Vamos que vamos. Lindo dia aí e a gente se vê. Ah, um aviso. 12/12 eu tô aqui numa outra live com a terapeuta Ana Monteiro e a gente vai falar sobre vibrações, sobre desenvolvimento humano e muitas cositas muito legais, tá bem? 12/12 eu tô aqui de volta. Tamo junto e esse é só o começo. Vamos que vamos.